Voltamos com síntese, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 22 de maio de 2009. Indo direto ao primeiro processo, extradição 1126. Relator ministro Menezes Direito, substituído após o falecimento pelo ministro Joaquim Barbosa. Aliás, aqui uma observação, né, Lídia? Isso é uma situação que tem a ver com a chamada distribuição do processo. O processo, quando ele chega em qualquer tribunal, não apenas no Supremo, ele é encaminhado a um determinado magistrado, a um juiz, a um ministro, a um desembargador. E, no caso, pelo falecimento, esse processo tem de ser reencaminhado e, por isso, ficou a incumbência com o ministro Joaquim Barbosa. Isso, todos os processos do ministro que estavam sob a relatoria do ministro Menezes Direito tiveram que ser redistribuídos e alguns, inclusive, indo a plenário, foram suspensos, justamente porque falta um voto ou dois votos a respeito do... Nós tivemos alguns dias atrás, no plenário, o ministro Gilmar Mendes dizendo que haveria necessidade de se aguardar um novo ministro que tomaria posse justamente para fazer um desempate, por exemplo. Então, todos os processos que estavam sob sua relatoria tiveram que ser distribuídos aos demais e aqueles que já estavam em fase final de votação foram suspensos, obviamente, se houvesse necessidade, de aguardar o próximo ministro a tomar posse. E há também aquelas situações em que o relatório já foi apresentado, e é comum, às vezes, passamos por processos em que se diz assim, ministro, por exemplo, Maurício Correia, que é aposentado, mas o relatório foi apresentado e o processo, portanto, continua, e a designação do relator. Isso. A mesma coisa acontece com relação ao... Muitas vezes até já proferiu o seu voto, né? E quem o substitui não pode mais votar, porque senão seria como se fossem dois votos de uma mesma pessoa. É claro que não é o mesmo ministro, mas se um dos ministros faz o relatório e vota e se aposenta nesse momento, o próximo ministro que vier ocupar a sua cadeira não poderia votar naquele processo novamente, para não dar essa impressão de que está vindo dois votos da mesma posição ocupada lá no STF. Vale, digamos assim, a cadeira Isso, ocupada a cadeira pelo ministro. ocupada. No caso deste processo, relembrando a extradição 1126, as partes, Governo da República Federal da Alemanha versus Manfred Will. O extraditando teria praticado 3 crimes de tráfico internacional de entorpecentes. Na defesa, o extraditando alega que o pedido deveria ser indeferido por inobservância de normas constitucionais, como da ampla defesa e do devido processo legal, por conta do interrogatório que foi feito ao extraditando. Vamos à trecho inicial do voto, em que o relator vai analisar a questão da chamada dupla tipificação das acusações, a que responde na Alemanha. E depois voltamos. Entendo que essas condutas correspondem aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso 1º, todos da Lei 11.343 de 2006. Extrai-se da descrição das condutas típicas praticadas pelo extraditando, conforme narrei de forma sintética no relatório, que o extraditando Manfred Will juntou-se a Irena Cieslak, Mandy Feit, Elke Feit, Idris, Thomas Camp, que são perseguidos em processos separados, e com uma pessoa de nome Raymond, para cometer desde aquele momento, de maneira sistemática e sob divisão de trabalho, vários atos, ainda não concretamente determinados, consistentes em levar quantidades não insignificantes de cocaína por avião da América do Sul, especialmente Peru e Brasil, para a União Europeia, com o objetivo de vendê-la posteriormente, obtendo lucros. Assim, parece-me indubitável que as imputações feitas ao extraditando encontram correspondência no ordenamento jurídico brasileiro com os delitos previstos no artigo 33, 35 e 40 da Lei 11.343, uma vez que houve o transporte, artigo 33, o transporte transnacional, artigo 40, da Lei 11.343, de drogas por pessoas associadas para tal fim. Feitas essas considerações, entendo estar satisfeito o requisito da dupla tipicidade. E justamente aproveitando esse ponto, porque é algo, não vou dizer nem que é muito comum, é essencial no entendimento de um período de extradição, que é a chamada dupla tipicidade. Isso, porque o Estatuto do Estrangeiro exige que haja uma correspondência entre o que determina a legislação do país que pede a extradição e o Brasil. Então, se não houver essa correspondência de crimes,
supondo, por exemplo, que a conduta lá seja crime e aqui não é, aí não haveria possibilidade de haver uma extradição. Então, é necessário realmente, é um requisito essencial previsto no Estatuto do Estrangeiro e também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que regulamenta como é o procedimento da extradição aqui no Supremo. Então, haveria necessidade sempre, é um dos primeiros aspectos que o relator tem que analisar, se realmente há uma correspondência de legislação. Se lá é crime, aqui não, ou o contrário, não haveria possibilidade de extraditar uma pessoa. Agora, um outro aspecto também que nós vamos ver agora, que foi a análise pelo relator na sequência, é da questão da prescrição. Já vai a pergunta. A prescrição também é um outro requisito que tem que ser analisado quando há um pedido de extradição. A prescrição é um prazo que corre e ele vai extinguindo a pretensão punitiva do Estado. Então, quanto mais tempo passa sem que o Estado acuse e condene aquela pessoa, mais ele vai perdendo esse tempo, esse prazo para fazer isso. Então, se o crime já estiver prescrito, tanto faz, ou no país que pede a extradição, ou no Brasil, essa pessoa também não vai mais poder ser extraditada, porque ela não poderia voltar ao seu país para cumprir uma pena que já não deve mais ser cumprida, ou seja, a punição não pode mais ser aplicada. Então, o ministro relator também tem que fazer análise sobre a prescrição nos crimes cometidos aqui no Brasil e lá fora. Sobre esse aspecto, vamos a mais um trecho do voto do relator. Passo a analisar a questão relativa à prescrição. Nos termos da legislação penal alemã, a pena máxima prevista para os delitos imputados excedem a 10 anos de prisão, o que corresponde ao prazo prescricional de 20 anos. Importante ressaltar que o próprio Estado requerente informou que a prescrição é interrompida pela ordem de prisão. Dessa forma, conforme a legislação do Estado requerente, os delitos imputados não estão ainda prescritos, considerando o lapso prescricional de 20 anos e ante a ocorrência de causa interruptiva no dia 20 de dezembro de 2007. Já em conformidade com a legislação penal brasileira, os delitos equivalentes aos imputados possuem penas máximas de 15 anos e de 10 anos. Consequentemente, os prazos prescricionais são de 20 anos e 12 anos. Assim, considerando que os supostos delitos ocorreram entre os meses de março e outubro de 2007, a conclusão que se chega é que a prescrição só se consumará nos anos de 2027 e 2019. Assim, o requisito da dupla possibilidade de punição se verifica nas imputações feitas ao extraditando. Importa destacar que não há que se falar no óbice do artigo 89 da Lei 6.815, uma vez que o extraditando já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade fixada pela Primeira Vara Federal de Guarulhos. No exposto, e considerando que o Estado requerente consignou promessa de reciprocidade e assumiu os compromissos previstos no artigo 91 da Lei 6.815, eu defiro o pedido de extradição do nacional alemão Manfred Wiel. Ressalvo que deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil por força deste pedido de extradição. Saliento ainda que, por força do Estatuto do artigo 89 do Estatuto do Estrangeiro, a extradição somente será executada após a conclusão de eventual outro processo a que responda o extraditando no Brasil ou o cumprimento da pena eventualmente aplicada, com a ressalva do disposto no artigo 67 da lei. É como voto. E com relação aos argumentos apresentados pela defesa, de cerceamento de defesa, também foram descartados pelo relator e acompanhado pelo plenário concedida a extradição. Vamos a mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira. Habeas corpus 91.207, relator ministro Marco Aurélio. José Eduardo Carreira Alvim, Luiz Guilherme Vieira, Amilcar Siqueira e Márcio Gesteira Palma versus relator do inquérito 2424 do Supremo Tribunal Federal. Vamos rever essa história. O Supremo Tribunal Federal recebeu por unanimidade a denúncia por formação de quadrilha e corrupção passiva, por 2 vezes apresentada pelo Ministério Público contra o ex-vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2. O desembargador, no caso, o desembargador José Eduardo Carreira Alvim. A decisão aconteceu na sessão plenária do dia 26 de novembro, último, ou seja, de 2008, terceiro dia de julgamento
do inquérito 2424. Veja bem que é uma ação, esta ação que estamos vendo agora, ela começa, ela é incidente em relação a um outro processo, que é este inquérito 2424, que envolveu o ex-vice-presidente do TRF da 2ª Região. E lembrando que este inquérito do 2424 tratou da investigação de um suposto esquema de venda de decisões judiciais em benefício de empresários de casas de bingo do Rio de Janeiro. Aliás, um inquérito que, com o recebimento da denúncia, se transformou em uma ação penal, portanto, continua a tramitação no Supremo Tribunal Federal. Este habeas corpus impetrado foi apresentado contra ato do ministro relator do inquérito 2424, que determinou fosse o paciente notificado pessoalmente para, nos termos da lei, oferecer, querendo, no prazo de 15 dias, resposta à denúncia, e ordenou que fosse o mandado de notificação instruído com cópia da decisão, da denúncia e do CD-ROM das principais peças do inquérito policial. Lídia, vamos novamente, como sempre, fatiar o assunto. Qual a questão que foi apresentada em relação a esta determinação do ministro relator do processo, ou melhor, do inquérito 2424, com essa denominação antes de se transformar em uma ação penal, e no caso o ministro César Peluso, qual foi a alegação contra essa determinação do ministro? A alegação foi que, quando ele foi chamado para se defender no processo, com essa cópia da decisão e do CD-ROM, haveria um cerceamento de defesa, ou seja, haveria uma tentativa, não do Supremo Tribunal Federal, mas a forma como foi conduzida no entendimento do acusado, seria uma forma de impedir que ele agisse com ampla defesa, porque haveria uma escuta telefônica que foi autorizada judicialmente, mas que não foi transcrita, ou seja, não foi transformada em papel todas as escutas telefônicas que aconteceram durante um período longo. E, salvo engano, também as chamadas escutas ambientais. E as escutas ambientais também. Então, a defesa estava alegando nesse habeas corpus justamente o fato de que ele foi chamado a se defender no processo, mas ele não tinha as condições de fazer uma defesa ampla de acordo com o que determina a Constituição Federal, justamente porque o Supremo não autorizou a transcrição de todas as conversas ambientais e telefônicas que foram realizadas. Então, até o ministro Marco Aurélio, no relatório, diz que foram mais de 40 mil horas e que não haveria condições de saber, e nem tempo hábil para escutar todo aquele CD-ROM. Então, eles queriam que fosse transcrito para papel, o que não aconteceu, então houve a impetração desse habeas corpus. Que, no entendimento, como vamos ver agora, do próprio ministro Marco Aurélio, comprometeria a própria qualidade das provas apresentadas. Isso, porque, na verdade, houve apenas um resumo do que foi escutado e esse resumo foi feito pela polícia, o que, no entendimento de alguns ministros, estaria fazendo com que a polícia estivesse interpretando as conversas telefônicas, ou seja, não houve uma entrega integral de transcrições para que a defesa pudesse analisar pontos que achasse interessante e que pudesse influenciar na defesa do réu. Vamos ao voto do ministro Marco Aurélio. Não tenho como, presidente, distinguir o caso concreto e dizer que a ele não se aplica a lei relativa às interceptações telefônicas. Dizer que, de um lado, nós temos normas imperativas direcionando a degravação das conversas, a degravação das fitas, mas que essas normas imperativas não surtem efeito porque se desrespeitou, num passo anterior, o período de interceptação. E aí, ao invés de se proceder à interceptação durante 15 dias, mais 15 dias, se procedeu à interceptação durante meses, e quem sabe até durante ano, ou durante anos, chegando-se ao que o relator apontou como a inviabilizar o cumprimento da lei, a aplicação da lei. Ou seja, a demora que se teria com a degravação e também as centenas de folhas ou milhares de folhas alusivas a essa degravação, dando muito trabalho para expungir o que não seria do interesse, do objeto
que ditou a interceptação telefônica. Presidente, defiro a ordem para declarar a insubsistência do processo a partir do momento em que se indeferiu o que imposto pela lei, ou seja, a degravação, do momento em que se indeferiu a juntada aos autos do inquérito do que apreendido nas buscas e apreensões. É como voto. Um voto que foi justamente na questão de mérito levantada neste habeas corpus. O ministro Eros Grau levantou, no entanto, uma questão que foi apoiada pelo ministro Ricardo Lewandowski, o que gerou um debate interessante em plenário. Vale lembrar aqui, vale observar, como vamos ver agora, que se trata de uma questão que poderia prejudicar a análise deste processo, ou seja, fazendo com que uma questão prévia derrubasse a possibilidade de julgamento. Vamos ver e depois voltamos. Queria fazer uma consideração anterior, se os colegas me permitirem, mas nós temos em alguns precedentes examinado o cabimento ou não de habeas corpus contra ato de ministro da Corte. Esse já foi admitido no que o Pleno se dispôs a examinar o pedido de concessão de liminar e o indeferiu. Mas isso foi antes da jurisprudência ter se assentado nesse plenário. Há um leading case, que é o HC 86.548 de São Paulo, que foi relatado pelo eminente ministro César Peluso e que foi julgado aqui em 16/10/2008, em que se aplicou analogicamente a súmula 606 desta Corte para inadmitir HCs contra decisões de ministros da Casa. A partir daí, eu me lembro que o plenário sistematicamente tem assentado que não cabe HC, não cabe impetração contra ministros, contra ato de integrantes desta Corte. Na verdade, o debate ele continuou a partir daí. O próprio ministro Marco Aurélio se manifestou, houve a necessidade, inclusive, de votação especificamente sobre essa questão levantada, ou seja, sobre a possibilidade ou não de se impetrar habeas corpus em decisão de ministro, particularmente em ato de relator, como foi no caso do ministro César Peluso. E esta modificação, ou melhor, este entendimento que foi trazido ao plenário nesta colocação do ministro Eros Grau e colocado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ela se deu no decorrer justamente desse processo. E houve um entendimento do ministro Marco Aurélio que não se aplicaria neste caso, porque o processo já havia sido admitido anteriormente. Ou seja, houve uma modificação neste entendimento durante o decorrer do processo. Isso mesmo. Quando houve um HC, um habeas corpus, foi impetrado por aquele ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos. Nesse habeas corpus, ele também estava indo contra uma decisão do relator naquele processo. Então, nessa época, o Supremo Tribunal Federal firmou uma jurisprudência justamente dizendo que contra atos de ministros não caberia nem mandado de segurança e nem habeas corpus. Então, o ministro Eros Grau traz essa alegação porque é um caso semelhante àquele anteriormente, ou seja, houve uma decisão do ministro relator, no caso o ministro César Peluso, e a defesa do réu estaria entrando com um HC. O ministro Eros Grau entendeu que não haveria, então, a possibilidade, já que o Supremo, em caso anterior, já havia decidido pela impossibilidade, aplicando uma súmula do Supremo Tribunal Federal. E por isso o ministro Marco Aurélio justamente diz, não, esse caso não se aplica a esse entendimento porque o HC, habeas corpus, esse que ele está analisando agora, já havia sido deferido, já havia sido conhecido pelo Supremo Tribunal Federal e, inclusive, com uma negativa da liminar. Então, ele entende que não haveria essa possibilidade. E o ministro Ricardo Lewandowski, então, afirma a posição do ministro Eros Grau, entendendo que ele não poderia nem ser analisado no mérito, já que não poderia ter havido a impetração desse habeas corpus, porque é contra ato de um ministro. E vale lembrar que essa jurisprudência do Supremo também diz que não cabe, não apenas quando ele está julgando monocraticamente, mas também contra atos do colegiado.
Interessante que, no caso, esta questão processual, podemos dizer assim, essa jurisprudência do Supremo, ela derrubou justamente a questão de mérito no habeas corpus que estava sendo analisada exatamente como uma questão preliminar. Mas não foi, inclusive, uma decisão unânime, porque o ministro Marco Aurélio, inclusive neste argumento que ele apresentou do vício das provas, que ele entendeu que essas provas estavam viciadas, ele foi acompanhado pelo ministro-presidente, Gilmar Mendes, e pelo ministro Celso de Mello, que usou uma frase bastante incisiva, algo no sentido de que prova, eu não me lembro agora exatamente, a prova inidônea é a prova viciada, realmente me falha agora, essa é uma frase que vai com certeza para o aspas aqui da TV Justiça, mas que foi bastante incisiva, exatamente no sentido de acompanhar o entendimento do ministro Marco Aurélio relativo à qualidade das provas. Com certeza. O ministro Marco Aurélio, ele enfatizou bastante o fato de que a lei que admite as escutas telefônicas com autorização judicial só admite por 15 dias e, se houver extrema necessidade, poderia haver uma prorrogação por mais 15 dias. E ele diz que, no caso, houve uma escuta telefônica que durou anos, então daí já haveria um vício na prova, fora esse outro fato de que o Supremo indeferiu, no caso o ministro relator, indeferiu a transcrição dessas provas. Então, na visão do ministro Marco Aurélio, haveria realmente um comprometimento da defesa. O ministro Celso de Mello, ele enfatiza também que essa questão da polícia está selecionando os trechos que mais interessam para fazer o resumo das escutas, o que, na visão dele, fere também a ampla defesa, porque a Polícia Federal não tem essa competência constitucionalmente falando. São visões que ainda vão pesar ao longo do processo do anteriormente chamado inquérito, até aqui chamado inquérito 2424, que se transformou em uma ação penal, mas que nesse caso foi impetrado, o habeas corpus foi especificamente com relação ao inquérito, mas como ele continua, são argumentos que provavelmente vão voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, especificamente na ação penal. Nós vamos para mais um intervalo e, na sequência, o último bloco do nosso programa Síntese de hoje, com mais destaques da quinta-feira, dia 22 de outubro de 2009.